E aí, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara que está na tela hoje, o IDX da Waves. É o novo plugin da Waves, né? Que a Waves lançou a sua promoção de Black Friday e prometeu entregar um plugin gratuito no final dela. E foi isso que aconteceu. A Waves entregou esse plugin gratuito. Se você me acompanha aqui no canal, você garantiu o seu, porque eu sempre aviso a galera, mesmo quando eu não consigo fazer vídeo aqui por falta de tempo, ou seja lá o que for, eu sempre aviso na comunidade ou nas minhas redes de aviso que eu consigo entrar em contato com vocês, tá? Eu sei que eu tô fazendo esse vídeo talvez um pouco atrasado, porque no momento que faço esse vídeo já não tá mais gratuito esse plugin, mas para todo mundo que garantiu e tá me perguntando usabilidades, eu quero dar algumas dicas de usabilidade desse plugin e a gente também entender como é que ele funciona. Então, desde já, quero te pedir, se inscreve no canal aqui, beleza? Manda esse vídeo pro máximo de amigos que você conseguir, se eu te ajudo, eu sei que eu consigo ajudar eles também, para vocês não perderem nenhuma novidade. Se você não pegou esse plugin, por exemplo, talvez é o preço que você pague por não me acompanhar aqui, porque eu avisei todo mundo, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação aí, vamos lá falar um pouquinho sobre esse cara. Bom, esse cara nada mais é do que um gerenciador de dinâmica inteligente, ou um compressor inteligente, seja lá como você quiser chamar. O fato é que ele vai trabalhar na dinâmica, mas ele é inteligente pelo fato dele selecionar algumas frequências que ele vai comprimir ou não. Maravilhas da modernidade. Isso daqui pode te poupar bastante trabalho controlando algumas frequências ou algumas ressonâncias em elementos que você possa ter e pode deixar as coisas um pouco mais flat. E isso já é um ponto para você tomar cuidado. O fato de você ter algumas frequências a mais no seu elemento e você colocar esse cara e controlar para que tudo fique flat, nem sempre é isso que você quer. Você pode e deve usar para controle de ressonâncias, alguma coisa desse tipo, mas não para um caráter de balanço tonal, porque se você deixar tudo flat, né, e ir lá colocar um na sua voz, um na sua guitarra, e tudo você deixando flat, você acaba perdendo um pouco das características ali de como engenheiro de mixagem, né, porque a ideia de deixar a coloração do balanço tonal isso é bem particular, e essa coisa de deixar tudo que tá passando um pouco na questão de frequência, mandar para baixo e deixar tudo flat, acaba que, para mim, no meu conceito, você perde um pouco do lado artístico da coisa. Então, toma cuidado, porque é para você fazer alguns tipos de controle, mas não deixar a sua mixagem completamente flat, tá? Então, essa já é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Vamos dar uma olhada nos controles desse cara. Ele tem duas versões. Ele tem a versão live e a versão normal. A versão live, como o próprio nome diz, é mais para você utilizar em questões ao vivo. Com isso, você tem muito menos latência. Ele é mais otimizado para que você tenha uma coisa com bem baixa latência. E também tem diferença na sonoridade entre uma versão e outra, principalmente nas baixas frequências. Vale a pena fazer o teste para saber, de repente, no vocal, esse modo live funcione melhor. Para alguns outros elementos, a outra versão dele funcione melhor. Mas é bem sutil essa diferença, tá? Mas existe. De qualquer forma, então, como é que ele funciona? Olha só, deixa eu vir aqui, ó, colocar um play. Eu tô com ele no vocal aqui, tá? Mas a gente não precisa ouvir nada. Quando a gente dá um play, a gente tem aqui embaixo algumas informações de frequência que tá vindo do nosso material. E de acordo com que a gente coloca esse threshold para cima, o threshold começa a prender as frequências e tudo que começa a passar demais que ele entende, ele começa a comprimir através dessa linha rosa aqui. Então, sei lá, se 500 Hz está chegando muito forte no threshold, ele vai segurar 500 Hz ali, tá? Tenho comigo que ele tem algum tipo de sidechain interno ali para que ele filtre mais as regiões do médio grave ali, tá? Porque se fosse tão flat, normalmente ele sempre ia segurar mais os graves ali, porque tem mais energia, vai chegar primeiro nele, né? Então, eu acho que ele deve ter algum tipo de sidechain interno ali que ele foca bastante nos médios graves, e isso é ótimo, porque quando você não controla muito bem sua estrutura de ganho, a primeira coisa que vaza fora são os médio graves. Por isso que a maioria da galera filtra demais, corta demais e fica com aquele som abelhudo, muito, sem profundidade, porque a galera normalmente filtra demais. Esse é um dos maiores erros dos iniciantes, né? Mas eu acho que esse cara vai conseguir te ajudar nessa questão também de controlar os médio graves. Claro que não só isso, média altas e altas aqui você também consegue controlar. Mas o primeiro controle que você tem, então, é esse threshold, para você controlar o quanto que você quer comprimir disso, né? Então, você desce o threshold. Como é um processador dinâmica, você tem controle sobre a velocidade que ele vai fazer essa compressão. Se vai ser um pouco mais rápida e soltar mais rápido, ou se ele vai demorar um pouco mais para comprimir e demorar um pouco mais comprimindo. A gente está falando de attack release, que nesse plugin você tem controle através desse botão de speed. Então, quando você coloca 100% para a esquerda, você tem um attack release combinado mais rápido. Direita, attack release combinado
mais lento, você não tem controle individual, tá? Então você só consegue mexer nos dois juntos através desse botão. Logo aqui embaixo a gente tem controle de hard ou soft knee, ou seja, o knee é a curva, né, entre o ponto não comprimido para o ponto comprimido ali, de acordo com o threshold que você coloca. Quanto mais soft knee, ele começa a comprimir um pouco antes. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre compressor, vou linkar aqui embaixo na descrição para que você entenda um pouquinho melhor. Quanto mais soft knee, ele começa a comprimir um pouquinho antes. Então, esse threshold fica mais sensível, tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo, no soft knee, a gente tem, ó, muito mais compressão aqui, porque ele começa até um pouco antes do threshold. Quando eu coloco em hard knee, olha só, eu preciso de mais sinal entrando, porque essa transição entre não comprimido e comprimido, você fica um pouco mais acima do threshold. Então você precisa vir aqui, ó, e colocar mais entrada ou abaixar mais o seu threshold, e ele fica ele responde diferente, tá? E de uma forma muito mais rápida e mais abrupta. Então, dependendo do seu material, isso faz sentido, tá? Você também tem um controle de saída. Normalmente, quando você faz essa compressão, você tem aqui, ó, esse botão chamado Auto Gain, que ele já vai comprimir e abaixar um pouquinho o seu sinal e já vai automaticamente tentar compensar isso para você novamente. Eu não gosto de deixar isso marcado não, porque nem sempre ele compensa da melhor forma possível. Compensa a gente olhar aqui, ó, no input e output, o azulzinho é o que está entrando, o output aqui, ó, o que está saindo. A gente tem a média do sinal, que é essas cores, e o pico dele, que são essas linhazinhas que está acontecendo aqui, ó. Então você pode vir através desse botão aqui, ó, e controlar um pouquinho melhor o controle de entrada e saída através, se você for um cara mais visual, através desses VUs aqui. Melhor de tudo é você sempre ouvir, tá? Mas eu gosto mais de fazer manualmente. Se você deixar marcado isso daqui, ele vai compensar automaticamente. Às vezes vai ficar um pouco mais alto do que precisa na sua mixagem. Aqui você tem uma compensação. Se você clicar aqui, ele vai ver qual que é o ponto máximo que chegou de volume, né, no seu processamento. Você clicando, ele já compensa lá para você, falando, ó, chegou 3 dB a mais, você quer que eu dou esse boost para você? Quando você clica em cima, ele vai lá e já adequa o seu ganho aqui. Se você não quiser fazer manualmente, você tem essa opção também. Aqui você tem um controle de mix, ou seja, isso é bem legal para você fazer um processamento em paralelo ainda dentro do plugin. Então, basicamente, você consegue fazer um processamento um pouco mais abrupto e depois mesclar isso, metade processado e metade não processado. Isso traz bastante flexibilidade pra gente, tá? A gente tem controle também de tonalidade. Tonalidade significa você falar o que ele mais comprime e o que ele menos comprime, qual que é a região de frequência. Com isso, se eu comprimir mais os graves, sobra mais as altas, então meu material fica mais agudo. Logo, logo a gente vai ver isso tudo na prática, tá? Fica tranquilo. Você consegue mostrar para ele, primeiro, através desse botão aqui, ó. Se eu levar ele 100% para a direita, o que está acontecendo aqui é que ele vai comprimir mais os graves e menos os agudos. Toma cuidado com uma coisa, hein? Normalmente, se você pega outros plugins que trabalham também com essa coisa de compressão dinâmica, normalmente nesses plugins, quanto mais sinal você dá dentro dele, deixa eu zerar aqui, ó. Quanto mais sinal você dá para dentro dele, ou seja, você coloca para cima, mais ele comprime, tá? Normalmente, nesses outros processadores é assim. Aqui no da Waves, não. Quanto mais você colocar para cima aqui o seu nó aqui de equalização, menos ele está comprimindo. Quanto mais para baixo você colocar, mais ele está comprimindo. Então, toma cuidado com isso, tá? Portanto, se eu colocar aqui 100% para a direita, ele está comprimindo mais os graves e deixando passar mais as altas. Com isso, seu som acaba ficando mais agudo, porque ele segura mais os graves. Se você fizer ao contrário, olha só, ele deixa passar mais os graves e comprime mais as altas. E aí seu som fica um pouco mais grave, porque ele está segurando mais as altas. Então, toma cuidado com isso. Além desse nó aqui, desse botão que a gente pode fazer esse balanceamento das frequências aí, de como que a gente quer que ele comprima, a gente também tem esse botãozinho que a gente tem um bell, né? Um bell de um equalizador, você já deve estar familiarizado. Então, quanto mais eu coloco para cima aqui, por exemplo, em 250 Hz, menos ele vai comprimir em 250 Hz, tá? Para baixo, mais ele vai comprimir. Segurando Ctrl no Windows, clicando em cima, você tem outra opção de 2 filtros diferentes aqui, ó. Você pode colocar um Low Shelf, para cima aqui ele está comprimindo menos os graves, para baixo está comprimindo mais os graves, tá? Clicando novamente com Ctrl apertado, ele faz um High Shelf. Então, para cima menos os agudos, para baixo comprime mais os agudos. Tá? Então você tem toda essa flexibilidade aqui para você poder trabalhar. Eu vou pegar meu fone e vamos dar uma ouvida nesse cara. Vamos lá, deixa eu voltar o som aqui. Vamos lá. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right.
You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost. Olha só, nota que com o auto gain ligado, ele já deu bastante ganho pra gente, né? Então, vamos voltar aqui pro zero. Vamos fazer uma compensação manual. Know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Como eu disse pra vocês, a maioria dos instrumentos tocam ali no médio grave. Então, a primeira impressão que você tem é que a voz fica mais brilhante, né? Porque ele segura mais ali o médio grave. Mas claro que você tem todo um controle de tonalidade para você poder fazer aqui de acordo com a sua mixagem. Bom, a tecnologia basicamente vai vir com cada vez mais ferramentas onde você gira um botão e já chega no resultado. A proposta da Waves é mais ou menos essa, que você não tem que se preocupar muito não. Só girar esse botão, ver aqui a velocidade que você quer, compensa o volume e deu e acabou, tá? Então eu acho que com o avanço da tecnologia, o que mais vai começar a entrar em jogo, de fato, é o seu critério, né? Porque por mais que as ferramentas façam as coisas pra gente, o seu critério, o seu ouvido e definir quando tá bom e quando não tá, vai começar a fazer mais parte do jogo aí, já que as ferramentas fazem grande parte sozinha, o seu critério ainda continua sendo seu, a sua avaliação ainda continua sendo sua, então isso é super importante, tá bom? E talvez seja o mais difícil pra gente que trabalha com mixagem, é você ter um som coerente na sua cabeça e chegar no som e saber tomar decisão. Isso tá bom, isso tá ruim, sabe? Então, cada vez essas decisões talvez seja o que você precise mais focar. Eu falo bastante sobre isso dentro do meu curso, como ter critérios, como você consegue entender quando uma mixagem acabou, como você consegue saber que a sua mixagem vai soar bem em outros lugares. Então, isso tudo dentro do meu curso Sua Mix Sem Segredo, tá? Beleza, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a outra versão dele, aqui ainda no canal de voz. Ele é mais escurinho aqui, ó, tá vendo? E vamos dar uma olhadinha como é que ele tá rolando no canal da voz, que a gente vai soltar alguns elementos aqui pra gente dar uma analisada aqui que ele faz no som de fato. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you. A diferença é bem sutil, tá, pessoal? Ouça de fones, eu já tinha colocado aqui um desse cara também na guitarra, que a gente tem uma guitarrinha nessa música, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que tá rolando nessa guitarra. Acho que se você tiver de fone, dá pra perceber ali, principalmente ele prende, ele segura ali a região do médio grave, nesse quesito que eu fiz aqui, tá? Porque eu acho que faz sentido pra música e você tem mais controle disso. Nota que controle não significa você tirar a frequência e jogar tudo pra baixo, tá? Você, enquanto mixer ou estiver mixando uma música, o seu papel é encaixar as coisas. Não é tirar as coisas da frente para outra aparecer simplesmente. Não é cortar tudo sem nem ouvir, porque você acha que o outro elemento tem que aparecer naquela região. Isso depende muito, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum cortar tudo nos elementos abaixo de 100 e alguma coisa hertz, porque tem que ser bumbo e baixo ali aparecendo. Só que isso depende muito, depende de como que o elemento está funcionando. Por exemplo, se você tem um baixo e um bumbo tocando juntos ali, com notas curtas, baixo com slap, o bumbo tocando também ali junto, dificilmente você vai precisar tirar da frente algumas regiões de frequências, como você precisaria, por exemplo, se o bumbo estivesse marcando e o baixo dando nota longa. Nesse caso, você precisa tirar da frente algumas regiões do baixo para que o bumbo apareça. Mas se os dois estão tocando de na mesma fórmula rítmica e um som faz parte do outro, basicamente, você não precisa se preocupar em tirar muitas frequências, porque um acaba complementando o outro, entende? Então essa coisa de tirar muito, jogar tudo para baixo, pra mim é um dos maiores erros dos iniciantes, porque eu pego muitas mixagens com som desse tamanho assim, ó, sabe? Muito filtrado, muito... E aí a galera confunde isso com ser muito processado. Na verdade, o som moderno, ele é muito processado sim. O problema é que processar demais exige muito mais experiência na equalização,
exige muito mais experiência. Se você gosta de distorcer, não tem problema, mas saiba que você vai precisar comprimir e equalizar muito mais, entendeu? Então, tem todos esses lances, assim, que a galera me pergunta, e é importante salientar aqui, eu só tô falando isso porque esse processador aí, o EDX, pode te ajudar nesses quesitos, tá? Vamos dar uma olhada, eu coloquei aqui também numa partezinha de um synth, vamos dar uma olhada se eu acho ele aqui, ó, tá? Pra gente ver o que tá rolando aqui também nesse sintetizador. Nota que esse cara tá tocando basicamente com notas longas, né, em semi-breve, então eu deixei aqui o ataque e o release mais lento também para seguir, né, de acordo com o tempo, a performance, né. E vamos também somar junto com a voz, que aí eu vou dar um bypass aqui em tudo e depois eu vou dar uma super dica de uma usabilidade que vai te ajudar bastante na questão de efeitos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu soltar todos esses caras aqui. Know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do, taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. Bom, a diferença para mim é bem clara aqui. Se você não tiver de fone, talvez você não sinta tanta diferença, mas esse cara ajuda bastante a gente ter controle de uma região ali, principalmente nos médios graves, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Claro que se você for mais criativo, você consegue mexer bastante, controlar algumas regiões super importantes também ali na média alta. Isso é super importante. Eu quero dar uma super dica para vocês utilizando esse plugin. Mas antes de falar essa super dica, eu tenho um recadinho pra vocês rapidão. Se você é apaixonado por música assim como eu e tá sempre em busca dos melhores equipamentos, você precisa conhecer a Koala Music. No site você vai encontrar instrumentos musicais, equipamentos de som, até mesmo equipamentos para iniciar o seu home studio. Eles têm microfones para quem ama cantar e quer começar as primeiras gravações no home studio, ou mesmo você que sempre sonhou em ter um podcast, quem sabe, né? Ou mesmo você que quer fazer suas lives e ter um som com maior qualidade, na Koala Music pode confiar, porque tudo é original, vem tudo lacradinho e é a garantia que você recebe exatamente o que você comprou no site. Eles oferecem as melhores opções como parcelamento sem juros, descontos para compras à vista ou até mesmo a possibilidade de frete grátis para compras acima de R$ 79. No site da Koala Music você vai encontrar linhas e marcas consolidadas no mercado, como por exemplo a AZ Audio, que tem a proposta de trazer um som profissional com baixo custo. Eu já ia me esquecendo, se você usar o meu cupom sem segredo, escrito tudo junto, você ganha R$ 15 de desconto para compras acima de R$300, R$30 de desconto para compras acima de R$750 e R$50 de desconto para compras acima de R$1.500. Então dá uma passadinha lá no site da Koala Music, o link tá aqui na descrição, também tá nos comentários fixados, ou você pode escanear aqui na tela o QR Code, ok? E não esquece, cupom sem segredo para você não perder seu desconto. Pois muito que bem, a dica que eu quero dar para vocês é que dependendo do roteamento que vocês fazem no processo de mixagem, faz sentido você mandar os efeitos específicos para um lugar diferente, onde você possa processar só os efeitos. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes os efeitos são meio que deixados de lado, mas ele, assim como qualquer outra track, também tem o poder de sujar muito a sua mixagem. Então no caso aqui, ó, eu tenho uma track que eu tenho os efeitos de vozes e guitarra. Olha só, que eu consigo separar aqui dentro do meu roteamento. Se você notar, não tem S de voz vindo pra cá, não tem nada, isso tudo eu já ensinei aqui no canal, são algumas dicas que ajudam bastante. E incluir esse cara no seu processador de efeito, isso pode te ajudar muito a ganhar espaço nos efeitos, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, olha só, esse cara fazendo uma limpeza dentro desse canal com os efeitos de reverb, delay vindo pra cá da guitarra, da voz, que são alguns elementos que eu joguei como principal, olha só. Se
Experimenta isso, tá? Aqui pra mim dá uma diferença absurda. Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou colocar a voz pra tocar junto com esse efeito. Vocês vão ouvir só os efeitos da guitarra, mas a voz tá solada, tá? Doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Ou seja, você tem menos problemas ali nos médios graves e algumas frequências que pode acabar embolando, como as pessoas falam, né? Então, essa é uma dica para vocês usarem no canal de efeito, porque pode te ajudar bastante, tá? Como eu disse, esse plugin ficou gratuito nos últimos dias, a ideia aqui era só te ensinar a usar, tá? Não tem muitas novidades aqui, um plugin da Oasis super vai te ajudar aí no seu processo, agora você já sabe utilizar. Se você quer aprender tudo sobre todos os processadores do mundo, sobre todos os equalizadores do mundo, meu curso de mixagem tá na promoção aqui embaixo no descritor desse vídeo, você encontra o link direto para você conhecer o curso, beleza? Entender um pouquinho de como que eu penso, das minhas filosofias de mixagem. Não só isso, você também vai encontrar curso de Studio One completo, curso de mixagem, masterização, de Luna. Então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, espero que agora vocês já saibam usar esse cara, não tem segredo, porque cada vez mais os plugins estão trazendo facilidades pra gente girar um botão e já chegar no resultado. Então, eu espero ter ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. E deixa aqui embaixo também a sua sugestão de vídeo. O que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, então Deus abençoe.